Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro, substâncias e misturas, talvez vocês já tenham visto um pouco no sexto ano, só que de uma forma mais macroscópica, ou seja, visual. E agora a gente vai falar disso bem em nível atômico. E o segundo são representações químicas. Para começar, vamos lembrar um pouquinho da nossa tabela periódica atual. No livro novo, que a gente vai com o livro velho, esse número vai ser diferente. Mas no livro novo a gente tem conhecidos atualmente 118 elementos. Só que se a gente pega essa informação de 118 elementos e compara com uma informação, por exemplo, dessa sociedade americana, que ele fala, esse site ele é o padrão ouro para informações sobre substâncias químicas, ele diz que atualmente já existem mais de 160 milhões de substâncias, tanto orgânicas quanto inorgânicas, diversidade de substâncias químicas. Então, como que a gente parte de 118 elementos químicos diferentes, já que a gente sabe que tudo na natureza é composto por átomos dos diversos tipos de elementos? Então, como que a gente parte desses 118 elementos e chega a mais de 160 milhões de substâncias diferentes? E para responder essa pergunta, é algo que a gente já comentou, que os átomos eles conseguem se combinar, que mais para frente a gente vai falar isso nos nossos próximos assuntos, que é entender o que é essa combinação, que é justamente uma ligação química. Mas antes da gente falar de ligação química, a gente precisa de entender alguns conceitos. Então, lembra quando a gente falou sobre os diversos tipos de modelos atômicos? A gente falou primeiro sobre as ideias propostas pelos cientistas, não sei se eu diria cientistas, mas pensadores, inicialmente, que tudo era formado pelos elementos, e depois aí a primeira proposta sobre o modelo atômico, que foi formulada por Dalton. Quando a gente estudou os diversos modelos, muita gente às vezes fica se perguntando, mas por que eu tenho que estudar um modelo que nem é verdadeiro mais, a gente nem usa mais? E foi aí que eu comentei que, por mais que ele não seja totalmente verdadeiro, a gente tenha descoberto novas informações mais concretas, um modelo ele ainda pode ser útil dependendo do que você está querendo expressar. Então, lembrando do modelo atômico de Dalton, que ele falava que átomos do mesmo elemento químico, eles eram iguais entre si. Na época ele disse que os átomos eles eram indivisíveis, mas a gente não vai se atentar a esse detalhe. E ele achava que o átomo ele não tinha nenhuma partícula interior. Então nós vamos fingir que não estamos preocupados com a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons. Nós vamos simplesmente pensar que átomos de um mesmo elemento químico nós vamos representar como se ele fosse uma esfera idêntica, e átomos de diferentes elementos químicos seriam cada uma esfera de um tamanho ou de uma cor diferente, que essa era a ideia de Dalton. A gente sabe que isso não é mais verdadeiro, que a gente tem prótons, elétrons, tem outras partículas, mas nesse momento nós vamos esquecer esses detalhes para focar no que a gente realmente quer aprender nesse momento. E para isso, seguindo inclusive o padrão que foi estabelecido pelo livro novo, essas cores a gente já vai padronizar. Então, essas bolinhas brancas seriam átomos do elemento hidrogênio, vermelhas seriam oxigênio, o azul, nitrogênio, cinza, o carbono, e outras cores e tamanhos diferentes, aí vai depender do elemento que estiver sendo informado naquele momento. A gente vai falar mais desses, que são os que formam a maioria das substâncias orgânicas, que é as que formam o nosso corpo. Então, eu sempre vou deixar uma legendinha para explicar sobre cada um dos desenhos. Então, pensando que nós vamos sempre utilizar o modelo de Dalton agora, como se cada átomo fosse uma bolinha, a gente vai entender esse agrupamento, como que a gente parte de um único átomo para formar as diversas substâncias que a gente possui. Se eu tenho um único átomo vermelhinho, está representando um átomo de oxigênio, se eu tenho um conjunto, ou seja, todos os átomos que são idênticos a esse átomo de oxigênio, eu vou ter o que a gente chama de elemento químico, que é o conjunto de todos os átomos idênticos. Agora, quando eu pego átomos de determinado elemento químico e eles começam a se combinar, que é o nome que a gente vai dar depois, seria formar ligações químicas, fazer ligações químicas. Então, quando esse átomo ele começa a se agrupar, a se combinar,
a fazer ligações químicas com outros átomos, pode ser tanto átomos do mesmo elemento, como átomos de elementos diferentes, a gente tem o que a gente chama de molécula. E quando eu pego um conjunto de moléculas, a gente forma substâncias, que em muitos livros eles trazem um nome mais completo, chamam de substância pura, mas é a mesma coisa. Só que para a gente ter substância, a gente tem dois tipos diferentes. Compara essas moléculas que estão nessa substância no primeiro redondinho aqui, no círculo, e essas substâncias que estão nesse segundo círculo, nessa segunda amostra. A diferença é que nesse primeiro círculo, nessa primeira amostra de substância, eu tenho que todas as moléculas são idênticas, isso é uma característica de uma substância pura, só que na primeira eu tenho moléculas idênticas formadas de um único elemento. Já na segunda opção, eu tenho moléculas idênticas, uma é igual à outra, só que formadas por mais de um elemento. Então, de acordo com a nossa legenda, aqui eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Já nessa primeira amostra, todas as moléculas são formadas de 2 átomos de oxigênio. Então, os dois exemplos são substâncias ou substâncias puras. A diferença é que eu chamo de uma substância simples quando cada uma das moléculas são formadas por um único elemento, e eu chamo de substância composta quando cada uma das moléculas é formada por 2 ou mais elementos diferentes. Agora, quando eu tenho uma mistura, e o próprio nome já está contando, eu tenho moléculas diferentes umas das outras, diferente de uma substância ou substância pura, em que todas as moléculas eram iguais entre si. Aqui todas são idênticas, aqui todas são idênticas, e no caso de uma mistura, cada uma das moléculas é diferente da outra. Para ficar mais claro, vou manter sempre a minha legenda aqui quando eu estiver utilizando. E para ficar mais claro essas definições, eu coloquei cada uma das explicações e vamos repetir. E eu sugiro, como eu já falei na outra aula que eu gravei para vocês, que vocês pausem o vídeo à medida que eu for explicando e façam essas anotações no caderno. E lembrando que eu não me importo quanto você copia ou não, pois o mais importante é que você entenda. Mas se você não tiver um registro e você precisar dessa informação depois, vai ficar muito mais difícil se você tiver que só lembrar de cabeça ou procurar no livro um detalhe simples, que aqui eu trago resumido e todas as informações estão no livro com mais detalhes. Então eu diria como sugestão para ir copiando. Então um elemento químico é quando eu pego um conjunto de átomos do mesmo elemento. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de átomos de oxigênio, eu digo que isso é um elemento oxigênio, porque todos os átomos são idênticos, todos os átomos idênticos pertencem ao mesmo elemento. Ou eu posso ter um conjunto de átomos de hidrogênio e eu formo o meu elemento químico hidrogênio. Agora, quando eu pego vários átomos e eles começam a se unir, eles começam a fazer ligações químicas, a gente chama isso de uma molécula. E a gente pode ter moléculas formadas por elementos iguais, átomos de um mesmo elemento, ou moléculas formadas por átomos de elementos diferentes. E agora, quando eu pego essas moléculas e eu agrupo, desde que eu esteja agrupando moléculas iguais, a gente chama de substância ou de substância pura e subdivide. Então, uma substância pura, para ser substância pura, tem que ser moléculas iguais, mas elas podem ser do mesmo elemento ou formadas de mais de um elemento. Então, se é uma substância pura, porque todas as moléculas são iguais uma à outra, mas se é uma substância formada por moléculas iguais do mesmo elemento químico, eu chamo isso de uma substância pura simples, ou só substância pura simples, quer dizer, ou só substância simples. E se eu tenho moléculas que são iguais umas às outras, mas cada uma das moléculas é formada por mais de um elemento, eu chamo de substância composta ou substância pura composta. Essa é a diferença entre os dois. Lembrando que para ser uma substância ou uma substância pura, todas as moléculas têm que ser iguais umas às outras. Aí, dentro de cada molécula, se eu tiver só um elemento, substância simples. Se eu tiver 2 elementos ou mais, substância composta. E agora, quando eu agrupo 2 ou mais substâncias diferentes, ou seja,
as moléculas são diferentes umas das outras e não está ocorrendo nenhuma reação química entre elas, e a gente vai entender isso melhor depois, eu chamo isso de uma mistura. O nome já está contando. Eu tenho moléculas diferentes se misturando para formar uma mesma amostra. E agora eu diria como sugestão para que você pausasse o vídeo depois da minha explicação e tentasse fazer antes que eu explique. Eu tenho várias amostras aqui, e vocês lembrem da minha legenda aqui. Então as bolinhas brancas são átomos de hidrogênio e as vermelhas são átomos de oxigênio. E eu gostaria que vocês identificassem cada uma dessas amostras, se representa um elemento, se é uma substância pura simples ou composta, ou se é uma mistura. Então, pausa o vídeo, tenta fazer isso e depois você volta para a explicação. Então, eu já vou continuando aqui. Pegando a nossa primeira amostra aqui, eu estou vendo que eu tenho vários átomos que são iguais uns aos outros, só que eles não estão ligados, ou seja, eles não estão fazendo ligação química. A única coisa que eu tenho aqui é um único elemento, já que eu não tenho nenhum átomo fazendo ligação com outro e todos são idênticos. Se são átomos idênticos, obrigatoriamente pertencem ao mesmo elemento. Nessa segunda amostra, nesse segundo desenho, primeira coisa que eu olho, os átomos estão ligados, então eu tenho ligação química. Segunda coisa, eu observo cada uma das moléculas. Elas são iguais ou diferentes? Se são iguais, eu tenho uma substância pura. Aí agora eu tenho que diferenciar. É uma substância pura simples ou composta? Aí para isso eu vejo dentro de cada uma das moléculas. Eu tenho só um elemento? Eu tenho dois ou mais. Nesse caso eu tenho duas bolinhas vermelhas, ou seja, eu tenho dois átomos de oxigênio. Então eu digo que essa é uma substância pura, todas as moléculas são iguais, e é uma substância simples, pura simples, ou só substância simples, porque dentro de cada molécula eu tenho só um elemento. Nesse segundo desenho, eu olho as mesmas condições. Átomos estão ligados, então eu tenho moléculas. Dentro dessas moléculas, eu tenho quantos elementos diferentes? Só um. E todas as moléculas são iguais? Aí aqui entram algumas dúvidas. Enquanto aqui eu desenhei elas todas no mesmo sentido, aqui elas estão diferenciadas. Uma está na vertical, na diagonal, por aí vai. Só que isso não muda a molécula, ela continua a mesma. Então eu tenho três moléculas idênticas em posições diferentes. Isso não deixa de ser uma substância simples, já que todas elas são idênticas umas às outras e um único elemento que as forma. Já no próximo desenho, eu acabei de contar a resposta antes, eu tenho primeiro moléculas formadas por um único elemento, eu só estou vendo o elemento oxigênio aqui, todas as bolinhas são vermelhas. Só que tem uma diferença. Já não é mais uma substância simples, porque aqui eu tenho moléculas formadas por dois átomos, aqui eu tenho moléculas formadas por três átomos, e isso forma substâncias diferentes. E quando eu tenho um conjunto de moléculas diferentes, já que cada molécula representa uma substância, eu tenho o que a gente chama de uma mistura. Então não é só porque eu só tenho oxigênio, ou melhor, só tenho átomos de oxigênio, que eu vou ter uma substância simples, não confundam. A diferença está entre as moléculas. E agora, nesse próximo desenho, eu tenho os átomos ligados, formando as moléculas, e cada uma das moléculas são iguais entre si. Todas são formadas por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Um oxigênio, dois hidrogênio. Um oxigênio e dois hidrogênios. Se eu tenho moléculas idênticas, eu tenho uma substância pura. E agora, se dentro de cada molécula eu tenho mais de um elemento, eu tenho uma substância pura composta, ou só substância composta. E observando esse último desenho, eu também só tenho átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, formando cada uma das moléculas, só que eu tenho moléculas diferentes. Enquanto essas duas moléculas, eu tenho um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, aqui eu tenho só um de oxigênio e um de hidrogênio. Então eu tenho moléculas diferentes. Se eu tenho moléculas diferentes, obrigatoriamente eu tenho uma mistura. Então,
Façam correção com o que eu espero que vocês tenham feito antes da explicação. Se ainda tiver dúvida, volta essa parte. E uma importância entre saber se determinada amostra é uma substância ou se é uma mistura, é porque lembra das primeiras matérias que a gente falou, que foram sobre propriedades específicas da matéria? Ou seja, o que eu conseguiria diferenciar uma matéria de outra? Elas são importantes aqui, porque quando eu falo de uma substância ou de uma substância pura, eu tenho essas propriedades específicas bem definidas. Então, um exemplo clássico é se eu pego a água. E aqui eu estou imaginando uma situação em que eu tenho uma água totalmente pura, ou seja, eu não tenho sais minerais incluídos nela, não tenho outras substâncias. Se lá dentro só tivesse moléculas de água, só H2O. Se eu pego essa substância pura, a água sem mais nenhuma outra substância dissolvida, ela vai ter definidamente uma temperatura que ela precisa atingir, que a gente chama de ponto de fusão, que vai ser, no caso da água, de 0 graus Celsius. É a temperatura que ela precisa para passar do estado sólido para o estado líquido. Toda vez que a água no estado sólido, que é o gelo, ela está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Toda vez que esse gelo atinge essa temperatura de 0 graus Celsius, quando uma substância ela é pura, essa temperatura ela permanece constante até o momento que toda a água se funde, ou seja, passa todo o gelo para líquido, passa para a água em estado líquido. Depois dessa água em estado líquido, ela continua sendo aquecida e quando ela atinge o seu ponto de ebulição, no caso da água é 100 graus Celsius, é o ponto em que essa água no estado líquido vai passar para a água em estado gasoso, que a gente chama de vapor de água. Para que esse processo aconteça, para que toda a água no estado líquido passe para o estado gasoso, ela permanece nesse ponto de ebulição, nesses 100 graus Celsius. Isso é uma característica de toda substância pura. Então, quando eu falo para vocês que determinada substância, por exemplo, o ouro, ele tem determinado ponto de fusão, é porque toda matéria constituída puramente, simplesmente por ouro, tem esse mesmo ponto de fusão. Eu consigo diferenciar uma substância com outra por meio dessas características, por isso que elas são chamadas de propriedades específicas, já que eu diferencio uma outra. Agora, quando eu falo de uma mistura, por exemplo, se eu pego aquela água que anteriormente era pura, só tinha moléculas de H2O nela, e eu misturo uma quantidade de sal, eu já não tenho mais uma temperatura específica que toda água com sal passaria do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura já não é mais constante, ela varia. Então a gente nem diz que essa substância, ou melhor, essa mistura água com sal, ela já não tem um ponto específico de fusão, e sim uma faixa. Ou seja, ela tem um grau de temperatura mínimo e máximo para que ela comece e termine esse processo de passar do estado sólido para o líquido, assim como faixas de ebulição. Então, se você quiser diferenciar se uma água é pura ou ela é uma mistura, por exemplo, de uma água com sal, e fosse possível você medir essas duas temperaturas, você conseguiria diferenciar que a substância pura ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante, ele não muda, enquanto toda a água não passa do estado sólido para o líquido, ela não muda, ela não aumenta a sua temperatura, diferente quando eu pego uma mistura. À medida que eu começo esse processo de passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura continua aumentando e não fica constante, ao contrário de uma substância pura. E mais um detalhe que trouxe bem rapidinho, pois é um assunto que vocês já viram em séries anteriores, é que quando eu pego uma mistura, já que eu já sei que é formada por várias substâncias, por moléculas diferentes, a gente ainda pode reclassificá-las. Então, se eu pego, por exemplo, uma mistura de sal com água, dissolvo totalmente esse sal, eu não consigo ver, olhando para isso, que é uma mistura. E nesse caso, a gente tem umas diferenças. Se eu pego, por exemplo, a areia, misturo com água, eu não consigo dissolver essa areia, eu consigo ver ainda areia e água. Diferente daqui, que eu só vejo, aparentemente, eu só estou visualizando água.
Então, essas duas diferenças. A gente chama de mistura homogênea ou de solução, é a mesma coisa. Quando eu não vejo, só de olhar, fases, ou seja, diferentes etapas, diferentes substâncias. Quando eu olho, eu imagino que só tem água aqui. Agora, quando eu vejo duas ou mais fases, que eu consigo diferenciar, eu sei que tem mais de uma substância ali, a gente chama de mistura heterogênea. Então, isso é só para relembrar, porque essa matéria vocês já viram anteriormente. E agora, quando eu falo do nosso próximo assunto, que é de representação química, a gente vai tentar diferenciar duas opções. Inicialmente, o conceito de elemento químico a gente já tem. Todo elemento químico ele é representado pelo seu símbolo e é o que a gente vê na tabela periódica. Então, por exemplo, o elemento hidrogênio é representado pelo símbolo H, o oxigênio pelo símbolo O, o sódio pelo símbolo Na. E lembrando que esses nomes podem ser diferentes por causa da origem do nome desses elementos, que vem do latim ou do grego. E nós vamos, quando a gente estiver falando de um elemento químico, cada um vai ser representado por uma esfera diferente. E algumas observações. Quando eu estou falando de elemento químico e eu quero representar esse símbolo desse elemento químico, a primeira letra sempre vai ser maiúscula. Isso é obrigatório. E a partir da segunda ou terceira, que tem alguns elementos que têm um símbolo formado por 3 letras, elas obrigatoriamente têm que ser minúsculas. Então, no caso do sódio, N maiúsculo, A minúsculo. E agora uma pequena observação. Eu coloquei essas duas informações aqui. Quando você visualiza, olha as duas, você acha que é a mesma coisa, são coisas diferentes? Se for possível você ver detalhadamente, por causa dessa fonte que eu utilizei para fazer os slides, a gente vê que esse aqui, eu tenho um tracinho aqui em cima, e esse aqui eu não tenho. Mas de modo geral, se eu olhar rápido, para mim é a mesma coisa. Então como que eu vou saber se eu estiver falando do elemento cloro, ou se eu estiver falando de dois elementos, que é o carbono e o iodo? Então, essa é uma particularidade sobre a letra L. Inclusive, no caderno, evitem de fazer um L minúsculo como só o tracinho, pois pode ser que eu não saiba, vocês não saibam diferenciar, só de bater o olho, se eu estou falando de um L minúsculo ou de um I maiúsculo. Então, eu aconselho, não só eu, né, os livros de química aconselham, sempre que possível, utilizar o L cursivo, o L emendado. Que aí fica bem claro que se eu escrever dessa forma, eu estou falando do elemento cloro, que é o C maiúsculo e o L minúsculo. Diferentemente de eu colocar dessa forma. Eu não sei se eu estou falando de um C maiúsculo, L minúsculo, que é o cloro, ou de um C maiúsculo, I maiúsculo, que são dois elementos. O carbono, cujo símbolo é C, e o iodo, cujo símbolo é o I. Então, cuidado só com essa diferenciação. Além de representar elementos químicos, agora a gente vai dar um passo a mais. A gente vai começar a representar substâncias. E uma substância ela é representada por uma fórmula química, enquanto um elemento é representado por um símbolo químico. Alguns exemplos que provavelmente vocês já tenham ouvido. O O2, o famoso O2, que é o nosso gás oxigênio. Então, só o elemento oxigênio, os átomos do elemento oxigênio são representados pelo símbolo O. Se eu estou falando especificamente do gás oxigênio, ele é representado pela fórmula química O2. E a gente vai detalhar daqui a pouco. Se eu estou falando da água, o clássico H2O, talvez você já tenha ouvido falar da substância glicose, ela já tem uma fórmula maior. E a gente consegue também representar, além desse meio de forma, a gente consegue representar por desenhos. Então, o gás oxigênio, eu coloco 2 átomos de oxigênio, a água, 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, a glicose, 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio, 12 átomos de hidrogênio e por aí vai. Então, falou em elemento químico, represento por meio de símbolos. Falou em uma substância, eu represento por meio de uma fórmula química. E detalhando as informações sobre essa fórmula química. Não precisa preocupar com esses nomes, mas eu preciso que vocês entendam as diferenças. Então, o nome é irrelevante. A gente chama de índice ou índice de atomicidade, vocês podem ver os dois nomes. A gente chama isso desse número pequenininho que aparece nas fórmulas químicas.
Então, se eu pego o gás oxigênio, que a gente já falou que ele é formado por dois átomos de oxigênio, eu sempre vou representar o elemento que eu quero e, em seguida, do lado direito, bem pequenininho, eu coloco a quantidade de átomos que eu gastei daquele elemento. No caso da água, que é o clássico H2O, representando em desenhos, eu utilizei um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. E aí, quando eu for representar isso por meio da fórmula, eu sempre vou colocar do lado direito o elemento que eu estiver querendo falar a quantidade. Então, se eu usei dois átomos de hidrogênio, desculpa esse barulho, se eu usei dois átomos de hidrogênio, eu tenho então duas bolinhas brancas pela nossa legenda, e eu coloco o número 2 à direita do H, que é o símbolo do hidrogênio. No caso do oxigênio, eu utilizei uma única bolinha. Muita gente pergunta se eu não posso ou se eu não devo colocar o número 1 aqui, já que eu tenho um único átomo de oxigênio. Isso não é recomendado, eu nunca vi em lugar nenhum essa representação. Eu acho que por meio de facilidade, toda vez que eu tiver um único elemento, ou melhor, um único átomo de determinado elemento, eu não preciso colocar esse número 1. Então a gente considera essa representação, já que é obrigatório que esse número só pode estar falando a respeito do hidrogênio, porque esse índice de atomicidade, ou esse índice só, ele sempre tem que vir à direita do elemento que ele representa. Então, esse 2 não tem nada a ver com o O do oxigênio, e sim com o do hidrogênio. Outro exemplo, glicose, que é C6H12O6, ou seja, pela nossa legenda, o cinza é o carbono. Então, estão me dizendo que eu tenho 6 átomos de carbono, já que o 6 está à direita do C. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 átomos de hidrogênio, já que 12 está à direita do H. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 6 átomos de oxigênio, vermelhinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por mais que eu não tenha o desenho, eu tenho todas essas informações aqui, observando o número está à direita de qual elemento. Agora, outra informação importante quando a gente está falando das fórmulas químicas é o que a gente chama de coeficiente. Não precisa preocupar com o número, com o nome, mas saibam a diferença. Se eu pedir para vocês desenhassem, uma molécula de água, vocês iriam fazer essa representação. E se eu pedisse qual é a fórmula de uma molécula de água? Vocês iriam colocar H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como a gente acabou de aprender. Mas e se eu pedisse para que vocês desenhassem duas moléculas de água? Como seria? Desenha uma molécula, desenha outra molécula. E a fórmula para tudo isso aqui? Uma fórmula que represente duas moléculas de água. Iria inicialmente escrever a fórmula da água, que a gente já sabe que cada uma das moléculas é representada por essa fórmula. E aí eu acrescento esse número à esquerda, à esquerda da molécula. E esse número grande à esquerda a gente chama de coeficiente. E com relação a essas informações, quando eu vejo tudo isso, mesmo que eu não tivesse esses desenhos, eu já saberia só pela fórmula quantos átomos eu tenho de cada elemento. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se eu não tivesse esse desenho, eu saberia que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa fórmula me conta isso. E se eu não tivesse esse desenho, quantos átomos que eu teria no total aqui? Esse coeficiente, ele vai me ajudar, junto com os índices, ou seja, o número grande e os númerozinhos pequenos, vão me informar quantos átomos que eu tenho. Então, se eu não tivesse esse desenho e quisesse saber quantos átomos de hidrogênio que eu tenho, eu sei que em cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho 2 moléculas, então é só multiplicar. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. E de oxigênio, eu sei que em cada molécula eu tenho só um átomo de oxigênio, então é só multiplicar. 2 moléculas vezes um átomo de oxigênio em cada um. Então eu tenho 4 átomos de hidrogênio
e 2 átomos de oxigênio, que eu confirmo aqui pelo meu desenho. 1, 2 átomos de oxigênio, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Então, esse número grande me fala quantas moléculas, ou seja, quantos grupinhos que eu tenho dessa molécula que eu estou analisando. Só para deixar as definições, quando a gente fala de índice ou índice de atomicidade, é um número pequeno, ele sempre tem que ser representado subscrito, ou seja, baixo, ele é menor do que o número normal, e ele sempre fica à direita do símbolo que eu estou querendo dizer. Ele vai me contar quantos átomos daquele elemento que eu tenho. Se eu tenho C6, isso quer dizer que eu tenho 6 átomos do elemento carbono. E no caso do coeficiente, é sempre esse número grande e ele vai ficar à esquerda da molécula. Então, o número, nesse caso, ele é em tamanho normal e ele vai ficar à esquerda da molécula. Ele vai indicar agora não a quantidade de átomos, mas a quantidade de moléculas, ou seja, quantos grupinhos que eu tenho desse elemento. Quantas moléculas que eu tenho dessa substância para que eu possa utilizá-la. E, para finalizar, eu gostaria de pedir novamente que vocês anotem as informações, se possível ou se necessário, voltem o vídeo, pausem, façam as anotações necessárias e depois que estiver tudo claro, ou se ainda tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Depois que vocês terminarem de assistir essa explicação, leiam as páginas indicadas do livro e em seguida façam as atividades solicitadas. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço!